Arquitetos especializados projetaram os espaços do Museu da Bíblia, o MUBI. São 10 áreas diferenciadas por meio das quais é possível fazer um verdadeiro mergulho na história do livro sagrado. O teólogo e professor Ernie Seibert, secretário de Comunicação da Sociedade Bíblica do Brasil, vai nos acompanhar nessa linda viagem. Bom, nós iremos começar com a Bíblia e a história da escrita. Professor, conta um pouco pra gente essa história. A Bíblia, ela é um livro muito antigo e ela começou a ser escrita vários milênios antes de Cristo. E ela mostra como a história da escrita acompanhou a humanidade. Não é a primeira escrita, mas é uma das escritas mais antigas. Por exemplo, o alfabeto hebraico não se escreviam as vogais, então era só as consoantes. Várias outras escritas começaram assim. E depois o grego ele já tinha as vogais. Mais tarde se colocaram as vogais no alfabeto hebraico. E isso para muita gente é novidade. Até hoje existem escritas de diferentes tipos e o museu mostra isso. Mostra pela Bíblia como a Bíblia foi escrita para os diversos alfabetos que existem. E mostra essa realidade dos diferentes tipos de escrita. A Bíblia é a história de suas traduções, um passo bem importante nessa trajetória, pois hoje é possível lermos as Sagradas Escrituras. Mas no todo, ou em parte, a Bíblia já foi escrita para quase 2.500 línguas diferentes. E a Bíblia completa, ela foi acompanhando essa história da tradução. A tradução para as diferentes línguas. Como o cristianismo ia se expandindo pelo mundo afora, no contato com as novas línguas, a Bíblia automaticamente ia sendo traduzida. Além de ser o livro mais traduzido, a Bíblia foi um livro que ajudou até a afirmar línguas conhecidas. Por exemplo, a tradução de Lutero para o alemão, ela ajudou a dar uma unidade na língua alemã que ela até ali não tinha. A mesma coisa acontece em português. João Ferreira de Almeida é uma das traduções que é o livro mais difundido na língua portuguesa. Professor, a Bíblia no Brasil e no mundo, conta um pouco dessa trajetória. A Bíblia no mundo inteiro, por ser um livro muito antigo, ela acompanhou a história da humanidade. Por exemplo, quando a gente fala em história é quando tem documentação. Pré-história antes de ter documentação. A Bíblia é um dos documentos mais antigos de história. E nos mais confiáveis, porque os documentos históricos muitas vezes são olhados com reservas. A Bíblia é um dos documentos mais confiáveis sobre a história da humanidade. O Antigo Testamento, que começou a ser escrito em torno de 2 a 3 mil anos antes de Cristo, ele acompanha toda a história antiga, os fenícios, os egípcios, o povo de Israel, todo o Oriente Médio. Essa história é contada, evidentemente de uma forma restrita, mas é contada na Bíblia. E ele mostra, então, como essa história se desenvolveu. O Antigo Testamento já foi traduzido do hebraico aramaico para o grego. É a famosa tradução chamada Septuaginta, que foram 70 tradutores para a Biblioteca de Alexandria. No Brasil, ainda são faladas hoje em dia 180 línguas diferentes. São línguas nativas, faladas pelos povos indígenas. Essas 180 línguas, nem todas elas têm registro escrito. Então, quando se encontra uma dessas línguas, é preciso fazer um registro, estabelecer uma pequena estrutura gramatical para poder traduzir. Quando se traduz a Bíblia para essa língua, esse povo então tem a possibilidade de não apenas ter um livro na sua língua, um livro importante, mas eles têm a possibilidade de serem alfabetizados na sua língua, de começar a registrar por escrito a sua história, de contar os seus sonhos e registrar os seus sonhos, de fazer a sua literatura. Começa todo esse processo através da tradução da Bíblia. Aqui no museu, além de registrar e ter essas Bíblias diferentes, nós procuramos chamar a atenção para esses fatos. A exposição que agora está sendo mostrada no museu mostra justamente a história da Bíblia no Brasil. E mostra como ela chegou ao Brasil, como ela se desenvolveu, e em poucas cenas você consegue ver a riqueza dessa história. A Sociedade Bíblica do Brasil é responsável por catalogar as Bíblias traduzidas no mundo todo. É uma responsabilidade muito importante. E se você vem ao Museu da Bíblia, você tem a possibilidade de ir à biblioteca e encontrar mais de 18 mil exemplares
em 1000 línguas diferentes. E elas estão divididas por continente, país e a língua do país. Para nós é um motivo particular de orgulho. Aqui o Brasil não tem uma tradição cultural, acadêmica muito grande, e nós trouxemos esse processo aqui para o Brasil. Então nós fornecemos esses dados, que são dados altamente especializados, dados de linguística. Nós aqui recolhemos as traduções novas, entramos em contato com as agências nos mandam, elas vêm aqui para o museu, para a biblioteca do museu, e aqui é feita a catalogação. O que também é um processo muito difícil. Normalmente as bibliotecas catalogam seus livros por um processo, o mais comum aqui no Brasil é o código chamado código Dewey Decimal. Quem vai em bibliotecas vê que no rodapé do livro tem um monte de numerozinho e o livro tem um lugar exato na estante. Pois para a Bíblia isso é muito difícil. Ela é um livro só, traduzido em tantas 1000 línguas diferentes, editado de tantas formas que, se fosse colocar um número, às vezes seria um número com 20, 30, 40 algarismos. Então, nós até desenvolvemos uma maneira própria de catalogação, levando em conta outros conceitos que só o conceito que o Código Dewey fornece. As novidades sobre a Bíblia são impressionantes, pois ela, em braille e áudio, facilita o conhecimento bíblico a todos, não importam quais sejam as suas deficiências. O braille é uma escrita em alto relevo, não é uma língua diferente. Às vezes as pessoas dizem, braille é uma língua, não é uma língua, é um método de escrita. E ela é escrita em alto relevo porque o cego, pelo fato de não enxergar, ele lê com a ponta dos dedos. Então, ele precisa dos dedos para sentir o alto relevo, fazer a sua leitura. Os cegos, eles disseram uma coisa muito interessante. Os que enxergam podem ler a Bíblia em letra pequena, letra grande, em várias traduções, e nós não temos acesso a esse livro. Para nós é uma questão de cidadania, nós temos acesso a esse livro. Por quê? Porque é o livro mais famoso da humanidade, é o livro mais traduzido, e nós não conseguimos ler. Então a Sociedade Bíblica, junto com muitas pessoas, fez esse esforço e fez o lançamento de uma edição da Bíblia em Braille. Já havia uma Bíblia em Braille transcrita quase que de uma forma artesanal, mas não era uma edição. Agora é possível fazer cópias da Bíblia em Braille para bibliotecas e para cegos. Fizemos uma doação para uma senhora que é pós-graduada de um volume da Bíblia em Braille numa igreja, e ela colocou aquela Bíblia contra o peito. Nós normalmente lemos assim, ela colocou isso contra o peito e passava a mão nas folhas e lia. Foi uma coisa emocionante aquela cena dessa pessoa lendo o livro dos Salmos dessa forma. A Sociedade Bíblica dá apoio aos deficientes visuais. Acesse o site www.sbb.org.br. Faça o seu cadastro e receba a Bíblia em Braille. A Bíblia em áudio tem um público mais amplo. De um lado, a Bíblia em áudio pode levar a Bíblia para o cego pode ouvir. Mas existe um outro fenômeno que são as pessoas que não gostam de ler. Não são analfabetos. Analfabetos não sabem ler, mas as pessoas não gostam de ler. Às vezes pessoas até com grau universitário, mas não apreciam a leitura. Por isso o áudio ajuda. E ele também abre possibilidades para ouvir no trânsito. Hoje todas as cidades médias, até as pequenas, já estão com trânsito difícil, então você pode ouvir a Bíblia, pode ouvir uma mensagem bonita, e o áudio ajuda muito. Olha, aqui o museu é uma viagem pela história, pela cultura. A pessoa, quando entra no museu, ela entra em contato com a história, ela entra em contato com a Bíblia, ela entra em contato com o conteúdo da Bíblia, com objetos da Bíblia, e participa ativamente. Você vai encontrar as escritas antigas, papiro, vai encontrar pergaminho. A pessoa chega aqui e encontra traduções famosas como a de Lutero. A de Lutero tem uma característica, naquele tempo ainda não tinha versículos, a Bíblia não tinha se dividido em versículos, você pode ver isso. Tinha a Reina Valera, cuja capa tinha um urso e era conhecida em espanhol Bíblia del Oso, ou a Bíblia do Urso, até hoje é conhecida assim. A tradução de King James para o inglês e outras traduções famosas estão aí. Uma outra coisa também, a Bíblia e a história do livro
Tem uma imprensa de Gutenberg que nós fazemos funcionar. É possível ver como se imprimir os primeiros livros. É possível entrar dentro do mundo bíblico, olhando a Terra Santa, um pouquinho da terra lá de Israel, saber a diferença entre o trigo e o joio, ver como é que era uma lâmpada. E uma das coisas que mais emociona as pessoas é quando elas sentem os perfumes da Bíblia. Nós temos vários perfumes mencionados na Bíblia. Até Jesus foi presenteado por um perfume, a mirra. Que cheiro tinha a mirra? Uma senhora uma vez veio visitar e ela estava parada junto ao perfume, a mirra, ela sentiu o cheiro e ela começou a chorar. E eu fui lá perguntar cuidadosamente o que estava passando e ela me perguntou, é esse o perfume que deram para o menino Jesus? Eu digo, é. Esse perfume perfumou o meu Salvador. Que coisa emocionante, né? Poder entrar no mundo bíblico através dos diferentes perfumes. Também temos outras, também a Bíblia Tecnologia, depois a Bíblia pode ser ouvida em diferentes línguas, o mesmo versículo em 16 línguas diferentes. Enfim, é um mundo a viagem pelo Museu da Bíblia. Você conheceu um pouco do Museu da Bíblia e os vários aspectos deste livro sagrado tão importante para a nossa vida.